Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez agradecendo a Deus e a Delve EBD pela oportunidade de comentarmos um pouco sobre a lição desse segundo trimestre 2023, lição 9, uma família nada perfeita, né? Nós vamos conversar aqui sobre essa lição que é de extrema importância, como todas elas, né? Todo esse segundo trimestre é para ser de reflexão para todas as famílias, né? É importante todos nós absorvermos a verdade de Deus através da sua palavra e as lições inspiradas pelos comentaristas, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre esta lição, amém? Eu quero dizer para você que essa também é uma lição reflexiva. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas obras, que elas sejam sempre espirituais, não carnais. Porque nós sabemos que tanto uma quanto outra há uma consequência, quanto positiva ou negativa. Amém? Então nós precisamos refletir sobre os atos de Davi. E que você faça essa reflexão também sobre a sua vida. Amém? O que isso impactou na vida da família de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Amém? Nós vamos... O texto áureo, ele nos fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso terá ceifa. Amém? Então, em Gálatas capítulo 6, na epístola de Paulo, a igreja lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a gente vê que tudo tem consequência, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? Então nós vamos... A verdade prática, ela é bem clara. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Isso é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Então, se a nossa natureza não for transformada de verdade, aí a gente sabe que a gente está correndo risco, né? Então, que nós possamos estar atentos àquilo que Deus quer. Amém? E nós vamos ver aqui que a palavra-chave, né, é negligência. Negligência. Negligenciou. Negligenciou algo que não era para negligenciar, né? Tem que haver um monitoramento tanto da família quanto no ministério. Isso é importante, na família quanto no ministério. E o nosso comentarista, ele traz 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, depois ele pula por 5 ao 43, 15, 12, 10 a 13a. Então a gente vê aqui como houve consequência, tremendamente, né? É importante a gente entender que essa negligência, ela trouxe consequências diante da falta de vigilância de Davi. Davi era um homem de Deus? Sim, né? Mas não é por isso que as pessoas, elas não vão errar. Elas erram.
Amém? Porque deixam de vigiar. A gente vê aqui que nós vamos estudar, né? Nós vamos comentar aqui as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os seus papéis que Deus espera deles. Deus sempre falou para os papais, desde o começo, para o povo de Israel e para a igreja, que a parte do papai e da mamãe tem que acontecer. Não é uma responsabilidade da liderança da igreja. A liderança da igreja ou a liderança dos departamentos, eles mostram o caminho que leva para o céu. Certo? Amém? Outro tópico, veremos que lá na família de Davi, por consequências do pecado, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Olha o que a negligência de Davi, a falta de vigilância de Davi, ela trouxe. Incesto, rebelião e morte. Trouxe o caos para dentro da família. Tudo que ele fez, né, na família desse nosso irmão aqui, né, com certeza, esposo de Betseba, com certeza trouxe consequências, tá? E ele havia feito tudo no escondido, no secreto. Esqueceu que Deus vê tudo. Deus vê tudo, Deus contempla tudo, Deus sabe de tudo. Deus sabe o que eu e você não sabe. Deus sabe. Deus pesa na balança dele as nossas obras, as nossas intenções. Ele é o justo juiz. Amém? Então nós vemos aqui que Deus manda o profeta lá, né, Natã, para contar uma historinha para Davi. E ouve. E aí Davi se enfurece, porque Davi tinha pecado e ele estava com problema, né? E aí foi exposto. E a sentença de Deus, irmão, a sentença de Deus, sabe? Não é palavra de maldição de alguém, não é oração contrária. A sentença de Deus, ela é terrível, sabe? E Davi tinha que ficar caladinho. Deus perdoou? Perdoou, mas as consequências veio. A sentença do versículo 12, né? Olha o que o profeta fala. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Você tem noção? Aquilo que ele fez no oculto iria ser exposto. Deus iria expor a toda a nação. Então é tremendo, sabe? É tremendo e é tremendo. Eu quero falar para você aqui o que significa a palavra incesto. União ilícito, né? Entre parentes próximos. Então você vê, ele era meio irmão, né? Ele era meio irmão, era meio irmão de Tamar. Então não poderia, de forma nenhuma. E aí a gente vê o tópico Davi e sua grande família, né? Davi, as escolhas de Davi, as decisões de Davi saíram do rumo. E Deus foi permitindo. Entrou na permissividade de Deus. O rei Davi e sua grande família. Primeiro, Davi ungido por Deus. Davi era ungido por Deus? Sim. Deus levou Samuel, né, à casa de Jessé, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus. Davi. Onde Davi estava? No campo, sendo treinado, né, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. E aí a palavra é o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem.
enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderara de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Então era ungido de Deus? Sim, era ungido de Deus. Viu? Era ungido de Deus. Tem um comentário aqui na Bíblia. Deus deixou claro para Samuel que este rei seria uma escolha dele. Saul foi escolha do povo. Davi, escolha de Deus. Tá? Segundo o coração de Deus. E a gente sabe o que aconteceu com Saul, né? Segundo item, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Entendeu? Porque Davi estava focado. Quando o escolhido de Deus ele está focado naquilo que Deus quer, não há brecha nem legalidade para o adversário entrar. Então veja bem, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Segundo, Deus o capacita para servir como rei de Israel. Olha o texto de 2 Samuel 5, de 1 a 3. Olha o que fala. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também Dante, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com que eles aliança em Hebrom perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. Então você vê quem estava fazendo isso acontecer: o Espírito Santo de Deus, porque ele era a escolha de Deus. Você vê que ele trabalhava muito fora, né? Ele não aparecia, então Deus escolheu ele por causa da sua ousadia, da sua coragem, certo? Da sua obediência, do seu zelo. Então ele tinha algumas qualificações que agradaram a Deus, tá? O rei Davi foi bem sucedido em servir conforme a vontade de Deus, tá? Porque ele consultava a Deus, ele perguntava para Deus, então ele sabia que ele dependia de Deus. Mas existem algumas decisões que as pessoas não consultam a Deus. Então é importante conversar com Deus, tá? O que é unificar? Unir, tornar-se único. Foi o que ele fez. Quem estava sobre ele? O Espírito Santo de Deus. A unção que foi derramada sobre ele era a unção de um rei, de uma liderança, tá? E aí a gente prossegue aqui. Foi dado a Davi o poder pelo Espírito para a função de liderar o povo de Deus. Então, irmão, você vê que Deus estava ali para delegar, para dar autoridade, capacidade para ele, né? Terceiro item. Só que a gente sabe que Davi, ele fez algumas escolhas, algumas decisões, que é aí que ele deveria consultar Deus, aí que ele deveria perguntar para Deus, mas ele não perguntou. A grande família de Davi, Davi tinha uma família imensa, né? Davi entendeu que podia ter várias esposas e concubinas, essa era a cultura da época, né? Quer dizer, isso aqui ele não perguntou para Deus, não consultou a Deus, né? Ele teve 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com ele. Por quê? Por isso que veio a negligência, porque ele não dava assistência para a família.
para as esposas, né? As concubinas, porque era muita gente. Como que ele ia administrar isso aí? Entendeu? Os irmãos sabem que uma já dá um problema, imagine 2, 3, imagine, né? Então, irmão, o negócio é sério, tá? A gente vê aqui, problema, o que é concubina? Concubina secundária, né? É uma pessoa que assume o segundo lugar da esposa, amém? Então, a gente vê aqui que ele acumulou, né? Ele acumulou esposas e concubinas. E Deus, com certeza, estava monitorando isso também na vida dele. Davi, apesar de seus méritos, como o maior rei de Israel, foi um pai terrível. Por quê? Houve negligência, né? Houve coisas que não agradaram a Deus. O rei Davi era um homem ungido de Deus, entretanto a sua família fugiu ao ideal divino. Qual é o padrão de Deus? Marido e mulher e filhos, certo? Esse é o padrão de Deus. E a gente sabe que o inimigo ele tem investido terrivelmente para desconstruir a família que Deus criou, tá? Porque o objetivo de Satanás é atingir a igreja, entendeu? Então o propósito do inimigo da nossa alma é atingir a igreja, tocando na família, o plano universal de Deus, ele vai tentar desconstruir a igreja. Então a gente vê, irmão, que a batalha ela é travada, por isso que há uma necessidade de vigilância. Segundo tópico, filhos e parentes na casa de Davi. Tamar era filha de Maaca, era irmã de Absalão, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Amon, seu meio-irmão. Tá? Meio-irmão, os irmãos sabem, né? Por parte de pai, certo? Então a gente vê aqui, segundo Samuel 13, de 1 a 2, e aconteceu, depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a e angustiou-se, Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultosa fazer-lhe coisa alguma. Então veja bem, a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência dos olhos, cuidado com a janela da alma. Os nossos olhos é a janela da alma, Provérbio fala sobre isso, entendeu? Então você vê, desejou, e o sentimento que ele tinha não era uma coisa normal. Era instigado por Satanás e pelo desejo da carne, pelos frutos da carne, entendeu? Porque Tamar, ela tinha uma aparência formosa, como a Bíblia descreve. Então despertou nele algo que não era. Você vê que a coisa era tão grave que o camarada adoeceu. Só Jesus na causa, tá? Só Jesus na causa. Tamar tinha muito a lamentar. Absalão, irmão de Tamar, né? Era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Então quem estava na linha sucessória? Hein? Era Amon. Amon, ele estava na linha sucessória. Ele era o primogênito de Davi, certo? Mas as coisas mudam. Fica ligado aí, as coisas mudam por causa das decisões, por causa das escolhas. Então veja bem, Absalão, tá? Assassinou Amã, seu meio-irmão, conspirou, rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Entendeu? Veja bem
Olha, a sentença, a gente volta aqui na leitura. A sentença liberada pelo profeta, tá? Pelo profeta de Deus, Natan. Viu? Aqui na nossa revista. Ele diz assim, agora, pois, não se apartará a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Viu? Então, irmão, Urias estava inocente, fiel, temente a Deus. Viu? É um perigo quando você mexe com os crentes fiel. Fica o alerta para você. Cuidado em tocar nos crentes fiéis. Por quê? Ato impensado, consequência. Tá? Você vê que o profeta profetizou. Natan era uma pessoa próxima ao rei Davi. E ele entregou a sentença, o que iria acontecer. Então tudo isso, consequência, por causa da falta de vigilância, e aconteceu a negligência. Tá? Então vamos continuar aqui. E aí você entende por que aconteceu tudo isso. Por causa da legalidade, da tal da brecha, que o chefe da família deu. Aqui existe um comentário do nosso comentarista, que a lição nos convida a refletir a respeito de como temos agido diante dos nossos filhos. Então é importante, irmão. Ações têm uma reação, tá? Aí depois a gente não vai culpar fulano, culpar ciclano, culpar beltrano. Você tá entendendo? É porque nós precisamos melhorar mesmo. Principalmente no seio da família. Amor. Amor. Tem um comentário aqui da Bíblia Aplicação. Olha, os erros de um pai frequentemente são refletidos nas vidas de seus filhos. Absalão, Davi viu uma amarga repetição e complicação de muitos de seus próprios pecados passados. Então você vê o reflexo, tá? Não tem um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é? Pois é por aí, tá? É por aí. Então a gente vai continuar aqui. Terceiro item, amor. Davi casou-se com Ainoã e gerou Amon, tá? E a Davi nasceram filhos e Hebron foi o seu primogênito Amon, de Aiconã, e a Jezreelita, tá? Então ele era o primogênito. A Bíblia deixa bem claro sobre isso. Amon se apaixonou doentemente por sua meia-irmã Tamar. Sentimento que não era aprovado por Deus. Viu, irmão? Cuidado com as leis que estão querendo legalizar aí, que vai ferir o patrimônio universal de Deus, que é a família. A família é um patrimônio universal de Deus, certo? Então, cuidado com essas leis, fica atento e ligado. Não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão por Tamar. Olha o que fala a referência de 2 Samuel 13, do 2 a 4. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. E ele lhe disse, por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Viu? Esse amor é uma coisa maligna, sentimento maligno, que fere diretamente, né, a família universal de Deus.
Então você vê aí o que aconteceu. Aí vem uma outra pessoa e aconselha ele. Nós temos que tomar cuidado com um conselheiro que não é de Deus. Existe conselheiro de Deus? Sim, sabe? Mas são raros. Existe conselheiro do mal? Sim, são muitos. Fica ligado aí, tá? O que é de Deus nunca vai ferir a palavra. O conselheiro de Deus nunca vai contra os princípios de Deus, tá? Agora o do mal, nossa, você é filho do rei. Pode tudo. Pode não. Jonadab, um conselheiro do mal, tá? Não pode não. Não é por causa da posição que pode. Não pode não. Tem que refletir, pensar, raciocinar e perguntar para o Espírito Santo. Então Jonadab entra em cena, porque ele era chegado a Amon. Jonadab era primo de Amon, preste atenção, era homem sagaz. Por quê? Era oportunista, uma pessoa oportunista, que espera o momento exato para se dar bem, tá? O que é um sagaz? De inteligência e percepção muito aguçadas, que é inteligente, perspicaz e esperto. Então é uma pessoa que ela quer uma oportunidade para se dar bem. Foi esse Jonadab. Primeiro item, Jonadab, a gente já falou que era primo de Amon, né? Aí, olha o que diz 2 Samuel 13:3. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, tá? Introduziu a Amon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira. Viu? A mentira aí? Então a gente sabe quem é o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás. Não existe mentirinha nem mentirona. O pai da mentira, a origem é Satanás. Você tem que entender isso. Fazer uma mentirinha, cuidado. Por quê? Porque é uma legalidade que o diabo tem. Ok? Então a gente vai continuar aqui. Jonadab, capítulo 13, versículo 5 de 2 Samuel, lhe diz: deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Olha a astúcia, olha a sagacidade desse homem. Só Jesus na causa, tá? Então fica esperto aí, fica ligado aí na terra. Então você vê, armou tudo, armou um plano para que cumprisse o plano. Agora, como Davi não estava ligado, não estava na torre de vigilância, né? Com certeza ele chamou o pai. E aí pediu para o pai, e o pai caiu na arapuca aí. Você está entendendo? Jonadab é um exemplo de mau conselheiro. Cuidado. Como eu falei para você, conselheiros de Deus são poucos. Agora, do mal é muito. Tá bom? Vamos lá. A Sinopés 2 nos fala: na presente da lição, Tamar e Absalão, Amon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Aí começa a acontecer o que Deus havia falado. Viu? Consequência. E aí a espada iria. E não adianta orar, não adianta jejuar. Aí chama a irmã para orar, chama fulano para orar. Não, porque é a cobrança de Deus. Tá? Quem está debaixo de correção
Não paga preço não. Tá? Não pague preço quem está debaixo de correção. Ok? Terceiro item. O problema moral na família de Davi. Tá aí, meu irmão. Primeiro, as consequências de sua falta de domínio próprio. Não tinha. Não tinha os frutos do Espírito, né? Hoje, mais do que nunca, a gente precisa. Senhor, nos controla, né? Nos ajuda. Senhor, nos transborda da Tua graça, para que a gente possa passar com inteligência e com sabedoria. Amém? As consequências de sua falta de domínio próprio, fruto do Espírito. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação, assassinato, o rei não pôde evitar as consequências. Por causa de quê? Porque lá atrás Deus havia falado. E ele não tinha moral no reino espiritual para tomar atitude. Semana passada, alguém me fez uma pergunta e o Espírito Santo me deu a resposta certa a respeito disso aqui. Entendeu? Não esqueça a consequência. Aquilo que o homem semear, isso ele se fará. Se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Olha, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Olha aí. Quando a gente fere a palavra, a gente está falando para Deus, no linguajar, tô nem aí. Está escrito, mas eu não tô nem aí. Viu? Então preste atenção. Davi conhecia, sabia? Sabia. Fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Viu? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja mulher. Assim diz o Senhor. Preste atenção, irmão. É Deus falando através do profeta. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo. Quem era o próximo? Absalão. Absalão estava com o coração cheio de ódio, tá? Por causa da omissão. Omissão é pecado. Omissão traz consequências, tá? Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal das mulheres perante os teus olhos, e os darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste o oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Irmão, da onde foi que ele cobiçou Betseba? Da caçada, do palácio. E foi aonde, tá? Absalão deitou com as concubinas dele. Irmão, isso é terrível. Meu Deus do céu! O que é coabitar? Morte, relações sexuais. Irmão, ele, poderoso Deus, meu Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente, quando eu comecei a estudar, meu coração palpitou. Porque às vezes a gente pensa que não vai ser consequência. Tem consequência, tá? Tem consequência. Não demorou para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e os envergonhasse publicamente. Não demorou. A profecia não foi de Natã. Ele só foi um canal. A profecia veio de Deus, a fala veio de Deus. Agora imagine para o profeta como isso seria. Amém? Olha, os filhos de Davi
se tornaram indisciplinados e rebeldes, a ponto de se rebelarem contra o próprio pai. Isso aqui é um comentário, tá? Se rebelaram contra o próprio pai. Consequência. Ok? Consequência, consequência. Entenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço. E entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Terrível. Terrível, 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 terrível. Incesto e morte na família. Primeiro, pecado de incesto de Amon contra a própria Tamar. Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amon. Omisso, né? E com certeza ele sabia que era consequência. O Espírito Santo não deixa a gente ir, viu? Ficou irado, mas não tomou uma atitude. Ele tinha que tomar uma atitude, porque a lei exigia isso. Foi negligente. A consequência foi o ódio alimentado por Absalão, até matar seu meio-irmão Amon. Mais tarde, Absalão é morto após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tornar-se rei. Tomar o trono. Tá? Então a gente vê aqui, irmão, o que isso provocou? Provocou dor, sabe? Isso trouxe dor, consequência, trouxe muita coisa que desagradava a Deus. Ok? E a palavra nos fala, segundo Samuel 18:15, e o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então, irmão, houve consequência. Consequência. Você vê que tudo vem falando, Deus não oculta nada, Deus fala, né? Fala antes, durante e depois. Mas a gente não dá ouvido, tá? O rei chorou amargamente a morte de Absalão. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então você vê como estava o coração de Davi. Interessante que durante esse processo todinho, Davi deu uma ordem que não foi acatada por Deus, que não era para matar Absalão. Mas Deus ia dissipar. É muito sério, irmão. Os pais que deixam de corrigir seus filhos podem esperar problemas maiores no futuro. Tá? Então, irmão, corrija os seus filhos. Corrija os seus filhos. Não passa a mão na cabeça, não. Disciplina. Não é para matar, não. Disciplina com amor. Certo? E tem que dizer por que você está sendo disciplinado. Tá? Então, o que Absalão queria não aconteceu. Tá? Davi soube do acontecido. Irou-se muito. Mas não adiantava virar, tinha que tomar atitude. Terceiro, vigilância, proximidade e exemplo. Essa história ensina aos pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade, do exemplo na família. Viu? Tem um conselho muito lindo que Paulo dá para Timóteo: sê tu exemplo dos fiéis. Que os pais, homens de Deus, mulheres de Deus, sofram pela verdade.
pela palavra da verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, mas não por omissão, tá? Porque aí é Deus que vai trabalhar, é Deus que vai fazer. Não estamos livres de deparar-nos com problemas morais na família. É preciso que os pais acompanhem de perto o que aconteceu nos lares, vivendo exemplarmente para a glória de Deus dentro de casa. Ó, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, os façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Entendeu? Tudo. Um passeio, uma saída, é para a glória de Deus. Deus vai se alegrar nesse passeio, Deus vai se alegrar nisso. Tudo que a nossa vida, primeiro ela gira em torno de Deus. É para a glória de Deus? Amém. Ok? E a gente vai chegando aqui, a Sinopese 3. Os crentes devem fazer tudo que puderem para impedir que seus filhos sejam expostos ao engano do pecado e à perversidade desta geração. Ensine, andando, deitado, entendeu? Passe tempo em ensinar a palavra, culto doméstico. Eu, particularmente, digo para você, eu sou fruto do culto doméstico. Você está entendendo? Depois eu vou falar para você que às vezes eu nem queria ir, mas eu ia sem vontade mesmo, ia. E depois Deus foi trabalhando nessa vontade, nesse desejo. É interessante, a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância. Olha aí. Viu? Relação sóbria, saudável e vigilância. Tá? A proximidade e o exemplo. Olha, sobriedade, saúde, vigilância, proximidade e exemplo. Então, os pais estão abaixo de Deus, eles são autoridade, tá? A conclusão que nós trazemos, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. A nossa base de regra e de fé e de conduta é a Bíblia. É a Bíblia. Não tem outro manual, não. Não existe outro manual, não. É a Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e de conduta, tá? Ela é nosso exemplo. É preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. Pais devem exercer seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Cônjuges devem ter um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é prevenção contra os desajustes da atualidade. Tá, irmão? Então, é muito sério. É sério, irmão. Essa lição, ela conclui aqui que nós precisamos ser uma pessoa sóbrio, mente sóbrio, né? Saudável, entendeu? E tá na torre da vigilância, ok? A proximidade e exemplo, que é o que a gente falou, ser tu exemplo dos fiéis. Se não é exemplo em casa de homem de Deus, de mulher de Deus, como é que vai ser na igreja? O princípio está em casa. Amém? Os pais devem ser exemplo de vida e condutas cristãs e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho, tá? Na igreja ou posição social. Entendeu? Então é isso que Deus quer. A prioridade. Ok?
Davi pagou um preço alto por uns poucos momentos de prazer, concupiscência. Se uma pessoa não está disposta a cuidar de seus filhos, discipulá-los e ensiná-los, ela não é edificada para liderar a igreja. Não permita que suas atividades de voluntário lhe afastem de suas responsabilidades familiares. Prioridade, família. Ok? Depois a obra. Amém? Glória a Deus. Então é muito sério, é muito sério. Deus te abençoe, Deus te guarde, que através do Espírito Santo, o Espírito Santo venha falar ao seu coração, porque a gente sabe que tudo que o homem semear, isso ele se fará. Amém? Eu deixo um abraço para vocês, que vocês compartilhem, que vocês ativem todas as mensagens, que mensagens são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado na vossa vida. Um abraço e um beijo no coração. Amém?